Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Com a graça de Deus, estou aqui mais uma vez para estar gravando esse vídeo, para começar o nosso estudo que eu propus. E hoje o primeiro tema é as vestimentas adequadas. Quais são as vestimentas adequadas para um cristão? Então fica bem atento, você que é cristão e quer agradar o Senhor. Como proceder diante da igreja e diante da sociedade? Qual a postura que eu devo adotar? Qual a maneira correta que eu devo me vestir? E você que não é cristão, mas que tem assistido os vídeos, que tem vontade de agradar a Deus, que quer aprender sobre a palavra do Senhor, quer tomar um posicionamento de fé, também fique atento para que você já saia com a mente esclarecida desse vídeo a respeito do que agrada o Senhor e qual a maneira correta de proceder como um cristão verdadeiro. Eu quero começar lendo os versículos que eu separei para nós fazermos uma reflexão. Vou deixar bem claro que o teor desse vídeo não é para afrontar ninguém, de maneira alguma. Eu não quero impor nada na sua vida, porque a palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E que a minha função como pregador do Evangelho é anunciar as boas novas de Cristo, te apresentar a palavra e orar para que o Espírito Santo toque no seu coração. Porque não é por força, não adianta, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é no mundo espiritual. Então o que eu posso estar fazendo é te apresentando a palavra e orar e pedir ao Senhor que você compreenda e que a partir disso você tome um novo posicionamento na sua vida. Sempre é assim, Eu estudo a palavra, primeiro a palavra vem para mim, para me convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então eu não quero dizer que você está certo, que você está errado, ou que o ministério X está certo e fulano Y está pregando errado. Não, eu vim só te apresentar o que Deus tocou no meu coração e a maneira que eu aprendi na palavra. A palavra do Senhor diz: ouve tudo e retém o que é bom. E diz também para examinar as escrituras, examinar as profecias, tudo aquilo que tem sido dito. Então, para você não crer cegamente, mas observa, lê os textos na Bíblia, e eu tenho convicção que o Espírito Santo vai estar tocando o seu coração para esclarecer, na verdade, alguma dúvida a respeito desse tema. Como proceder diante do Senhor, qual é a nossa roupa certa, tanto para o homem quanto para a mulher, o que agrada o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos começar em Marcos 7, capítulo 21. Eu vou lendo os textos, depois nós vamos fazer uma reflexão. Aqui no livro de Marcos, capítulo 7, no versículo 21, diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Neste versículo eu quero sublinhar os maus pensamentos. Amém? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Eu estou me lembrando de um texto, vamos aqui rapidinho, em Provérbios 4:23. Anota esses versículos em casa, se você puder. Se você não conseguir agora anotar, depois volta o vídeo. Pra você estudar em casa, meus irmãos. Aqui, ó. Provérbios 4:23 diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Outras traduções dizem: as fontes da vida procedem de dentro do coração. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do centro das emoções, da nossa alma. Não está falando literalmente do órgão que pulsa, que faz bombear o sangue no corpo. Não. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de quê? Do centro das emoções, da alma. E aqui está dizendo, ó, porque do interior do coração, olha só, da alma,
dos homens saem os maus pensamentos, do centro das nossas emoções. Então esse versículo é para a gente estar começando. Agora vamos para Romanos, capítulo 1. No versículo 27. Aqui está chovendo, não sei se vocês estão ouvindo no vídeo, mas está gostoso. Glórias a Deus. Aleluias. Agora é 5h20 da manhã. O Senhor é bom, eu tenho acordado bem cedo todos os dias. Romanos, capítulo 1, versículo 27, diz assim. Aqui, ó. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Vamos grifar sensualidade. Uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Observem só, este texto está falando do homossexualismo, da sensualidade. Da sensualidade. Porque os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram na sensualidade uns para com os outros. Vamos ler aqui outro texto para a gente estar dando seguimento. Nós vamos estar falando a respeito disso aqui. Gálatas. Versículo 16. Olha aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Tem outras obras da carne, mas nós vamos parar por aqui. Ó. Prostituição, impureza e lascívia. Olha só. Vamos ler aqui primeiro, Provérbios 9:13. Nós já vamos estar comentando a respeito já. Provérbios. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e os faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o vinho e o pão, comidas ocultas, é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aleluias, glória a Deus. Agora vamos terminar aqui esses textos em 1 Coríntios. Seis. Primeira Coríntios 6, capítulo versículo 5. Ó. Quer ver? Não, aqui ó. 12, versículo 12. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha só.
mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Vamos entender esta aparição desta palavra, prostituição na palavra. Quando a palavra diz prostituição, ela quer falar de quê? Somente do ato de uma mulher ou um homem que vende o corpo em troca de dinheiro, né, em troca de algo, de alguma coisa, na verdade que vende, que faz um comércio com o seu corpo. Quando a palavra fala isso na Bíblia, não. A prostituição aqui engloba as relações sexuais ilícitas, envolvimentos sexuais, tudo que tem caráter sexual. Então, quando a palavra diz aqui, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos falar primeiro qual que é o padrão de família que o Senhor nos apresenta na palavra. Um homem casa com uma mulher e tem direito, né, de ter relacionamento íntimo com ela e ela com ele. A Bíblia não deixa margem para relacionamentos extraconjugais ou, na verdade, para relações sexuais ilícitas. Não, de forma alguma. Quando os dois casam, a palavra diz que se tornarão uma só carne. E o apóstolo Paulo também diz que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Não deixa margem para atos sexuais ilícitos, como relacionamentos extraconjugais, fornicação, que pode ser incluído hoje como masturbação, pornografia, seja lá outro tipo de prática que não seja o marido com a mulher. Então, o Senhor está fazendo o que nesse texto aqui? Está nos trazendo aqui a reflexão de que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então o que ele quer dizer? Você pode fazer o que você quiser, mas nem todas as coisas convêm e nem todas as coisas vão edificar. E o que Paulo fala? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ele fala o quê? Os manjares são para o ventre. O que são os manjares? São os prazeres, as coisas gostosas. Então ele está querendo dizer que não passa do ventre. Essa satisfação ela é momentânea e ela é para a carne, para o ventre. O ventre está relacionado com os desejos. Então, as coisas boas, né, as alegrias, os prazeres são para, são para o ventre. E o ventre para... os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, vai aniquilar tanto um como os outros. O que o Senhor quer dizer? Para nós cuidarmos do nosso espírito, porque a nossa carne vai passar. É fato que, se for analisar, os prazeres do pecado em si, o momento, ele é gostoso. Vamos ser hipócritas e dizer que não? Não. O pecado, por isso que é difícil, que existe essa luta, que a carne milita contra o espírito. Porque as coisas são gostosas, só que são momentâneas e são para o ventre. E o Senhor vai aniquilar tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha só. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha só. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. O que Paulo está dizendo? Você vai pegar o que o Senhor santificou, a preciosidade do seu corpo, e vai fazer ele membro de uma meretriz? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Você vai comercializar o seu corpo em troca de coisas que não vão te edificar? Essa é a pergunta. Não, por certo. Ou sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Olha só. Olha só. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Olha só, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Aqui em sequência a palavra vai estar falando sobre o casamento. Mas vamos ficar atentos aqui, ó. Paulo está falando da prostituição. É o que tinha naquela época. Porque as mulheres daquela época não tinham o hábito de se vestir sensualmente como nos dias de hoje. Já não era tão notório como nos dias de hoje. Naquela época não existia a pornografia como existe nos dias de hoje. Naquela época não existia a TV com as novelas da Rede Globo e outras emissoras, né? Não vou só pontuar a Rede Globo, que não é a única. Não tinha as novelas com sensualidade. Naquela época você não encontrava um outdoor com propaganda de lingerie fixado na sua cidade, onde crianças indo para a escola observam uma mulher de lingerie e homens estão passando, estão olhando. Muitas das vezes fazem comparação com as suas esposas. Naquela época não era da forma que é hoje. Porém, Paulo estava focando na prostituição literal, um homem ou uma mulher com relacionamento extraconjugal. Só que a prostituição, no contexto da palavra, se você for analisar, ela vai além desse relacionamento extraconjugal. Então, hoje a gente encaixa, né, a pornografia. Porque um homem deixa sua esposa, um exemplo, estou dando um exemplo, ou vice-versa, uma mulher deixa seu marido e se atém à pornografia, fica tendo prazer com outras pessoas na internet, ou no vídeo que seja, ou às vezes na TV. O que ele está fazendo? Ele está fazendo do corpo dele um membro de uma meretriz. Como diz a palavra, porque o nosso corpo não é templo do Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos que observar esses detalhes, essas coisas. E essa apresentação desses versículos, e principalmente esse último que eu li aqui agora, é para a gente estar conversando a respeito do tema. E agora eu vou começar a falar das roupas. Antes eu quero fazer uma comparação para que você entenda. Eu assisto muito vídeo de vida selvagem, a vida na África, na Amazônia. Eu gosto muito de ver os animais, né, a criação de Deus. Eu gosto muito de assistir sobre a vida selvagem. E uma coisa que a gente observa é que os animais sempre tentam atrair os outros para o acasalamento, para dar seguimento na espécie, para gerar suas proles e assim cumprir, né, com o objetivo pelo qual eles foram criados, que é se multiplicar, né, e zelar dos seus filhos e assim dando sequência às gerações das vidas selvagens. E uma coisa interessante, eu quero fazer aqui uma analogia, né? Quero fazer uma comparação. Você já observou que alguns pássaros, eu estou dando exemplo, vou colocar os pássaros, mas vários animais fazem isso. Eles fazem a dança do acasalamento. O que é a dança do acasalamento? Eles geralmente impõem as suas penas, mostram bastante as cores, aumentam o volume das suas penas, fazem sons e se esforçam e naquele período quase não comem para atrair o sexo oposto, seja no caso da fêmea ou do macho. Geralmente os machos fazem essa dança na natureza para atrair as fêmeas para o acasalamento, mas os machos também são atraídos pelas fêmeas, muitas das vezes por esses movimentos e essas atitudes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer essa comparação porque é assim que eles conseguem acasalar. É que muitas das vezes com atração visual. E nós, hoje em dia, temos que tomar bastante cuidado, porque está havendo uma dança constante do acasalamento no nosso mundo. Tanto homens quanto mulheres têm se oferecido, mas muitas das vezes não têm tido o entendimento de que estão fazendo isso. Então, eu coloco a sensualidade como uma preparação para o sexo. A minha visão é essa: a sensualidade é uma preparação
para o sexo. Interessante, e a Bíblia diz que o sexo deve ser feito entre homem, entre marido, quero dizer, e mulher. Então, olha só onde está o problema. Você pode estar achando interessante que já tem 20 minutos de vídeo e ainda não falei a respeito de roupas. Agora que nós estamos começando mesmo a falar. Porque era necessário eu fazer essa apresentação dos versículos, porque o foco deste vídeo é retirar a sensualidade ao máximo possível. Então, o que está acontecendo muito é isso. As pessoas têm se apresentado e têm tentado o seu próximo com a sensualidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui de roupas específicas. Você tem que usar a manga da blusa 4 dedos abaixo do cotovelo, ou a saia 5 dedos abaixo do joelho. Não, isso é um julgamento pessoal. É perda de tempo a gente ficar falando de roupas, porque a Bíblia não mostra as roupas corretas. A Bíblia não instrui ao certo a maneira, né, o tipo de tecido. Não, esse tipo de coisa não. Não quero falar se é pecado ou não a mulher usar calça, porque minha esposa usa calça. Só que as calças que a minha esposa usa são todas calças largas, que não colam no corpo. Porque eu não sou religioso ao ponto de falar, você não pode usar calça, porque são doutrinas de igreja, costumes de igreja, a questão da saia, essa questão da roupa. Mas a minha esposa, estou dando um exemplo, ela usa calça, porém calça larga. Nós temos um acordo aqui em casa a respeito disso. O que eu quero dizer? Tome cuidado com a sensualidade. A sensualidade em relação às mulheres está no decote, roupas justas, olha só, maquiagem, e muitas das vezes a maneira de agir também. Não adianta uma mulher estar com a saia no joelho, com uma blusa de manguinha, sem decote, né, com pouca maquiagem, mas ser insinuante, ser provocante. Tudo isso entra em aspecto. Mas vamos agora bater de frente com o verdadeiro título do vídeo. Qual que é a roupa certa de um cristão? O homem também. Deixa eu falar um pouco do homem. O homem não deve ficar usando camiseta cavada, shorts curtos. Tem que se dar ao respeito. Muitos gostam de fazer exercício, eu mesmo gosto. Eu já sofri muito com obesidade. Então o corpo começa a desenhar, a ficar mais bonito um pouco. Tem que tomar cuidado, porque senão causa um grande problema, que é tentar o próximo. O que é tentar o próximo? É praticar a dança do acasalamento, mesmo que você não tenha intenção, a pessoa pode estar envolvida naquela situação e achar que você está fazendo alguma jogada, alguma insinuação. Ou muitas das vezes, sabe o que acontece? A pessoa não tem intenção de fazer o mal, e nem o que a pessoa que recebe aquela visão, né, do corpo, ou se sente atraído, tem intenção de trair o seu companheiro, mas aquilo ali ele leva para dentro da casa, fica na cabeça, fica no coração e faz pecar. Então, o foco desse vídeo, qual que é a vestimenta certa do cristão para homem e para mulher? Vocês viram que eu li muito a respeito da sensualidade. Esse é o ponto. Não ser sensual. Evitar a sensualidade. Aí cabe a você fazer uma pesquisa. Cabe a você colocar o seu joelho no chão, orar ao Senhor e pedir discernimento. Porque quantas vezes eu entro dentro da igreja, as irmãs estão vestidas de uma maneira que não agrada o Senhor e causa mal para a gente. Porque eu sou presbítero, eu sou líder, eu não vou ficar tentado? Não, todos são tentados. Muitas das vezes causa sofrimento, causa angústia, dá mau testemunho. O que as pessoas de fora que estão querendo entrar, estão querendo se tornar cristãos, vão pensar? Então nós não devemos escandalizar a obra do Senhor. Roupas coladas, saias curtas,
calças justas. O Senhor não se agrada dessas coisas. Nós temos que fugir da sensualidade. Nós temos que fugir da sensualidade. A maquiagem muito atraente, muito colorida. As unhas. Essas coisas todas nós temos que observar, tomar cuidado. Ah, mas até a unha o irmão está falando. Não, presta atenção, faz o seu julgamento pessoal. Cuidado com a sensualidade. Quem vai te convencer não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Vocês viram, eu não citei o nome de nenhum ministério, eu não apontei nenhuma igreja, eu não falei de nenhum pastor, eu estou lendo a Bíblia dizendo que eu censuro a sensualidade, porque a sensualidade ela causa dissensão na igreja, ela causa, a palavra diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Eu vou estar falando em outro vídeo a respeito da ordem no culto, que é necessário ter um culto só para cristão, para que não haja distração. Mas isso é outro detalhe. Vamos ater aqui para terminar, para estar encerrando esse vídeo. Ó, no versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Foge da prostituição, da insinuação, da sensualidade, da relação sexual ilícita. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Tem que tirar essa atitude de dizer, mas cada um tem que prestar conta com Deus. Eu vou usar minha roupa, não estou nem aí, eu não estou me deitando com um homem. Tá sim. Se você está se insinuando, se você está sendo sensual, você está causando mal para o seu próximo. E hoje, nos dias de hoje, é muito perigoso, que eu li lá em Romanos sobre o homossexualismo. As mulheres estão sensualizando para as outras mulheres e os homens estão sensualizando para os outros homens também. Ficam expondo os seus corpos. E o salário do pecado é a morte. E não tem como não pecar se está tudo escancarado. Eu não tenho televisão em casa. Eu não gosto de televisão. Ah, mas você é antiquado? Não, eu assisto o que eu quero no YouTube, eu clico e coloco o que eu quero. Até celular, há pouco tempo eu não tinha. Se os irmãos forem ver, eu conto a história que eu comecei a usar smartphone mais por causa dos vídeos, que Deus tocou meu coração para estar fazendo vídeo para a internet. Então fiquem atentas, minhas irmãs, você que é cristã, que frequenta a igreja, cuidado com as roupas que você está usando. Não faça o seu irmão tropeçar. Misericórdia. Como eu disse, eu não quero dar doutrina. Eu não sou pastor de vocês para doutrinar a respeito da roupa certa. Ah, a manguinha, o estilo, o uniforme, é a saia comprida? Não. Eu vim nesse vídeo fazer um grande alerta com o coração doído de ver tanta coisa errada que está acontecendo para você não ser sensual. Sensualize para o seu marido. E você, marido, sensualize para sua esposa em casa, no seu lar, no seu aposento. Cuidado, irmão. Você que preocupa muito com a aparência, fica misericórdia. Nossa vida, hoje as coisas na igreja tá difícil. As pessoas têm ido para a igreja para mostrar roupa, para fazer desfile de moda, e muitas das vezes não tem se tido atenção a respeito disso, da sensualidade. Você que não é cristão também, eu te convido a se portar melhor diante do Senhor, a ler a Bíblia e usar roupas mais modestas. Esse julgamento ele é pessoal. Eu vim trazer um alerta, conversar com você. Cuidado com a sensualidade, porque ela desagrada o Senhor, ela leva o seu próximo a pecar e ela mancha o Evangelho de Jesus Cristo. Ela mancha o Evangelho de Jesus Cristo. É um mau testemunho dentro da igreja do Senhor. Então fique atento. Maquiagens exageradas. Não vou dizer que maquiagem é pecado. Como eu disse, eu não creio dessa forma. Me desculpe quem é rigoroso e tem a doutrina dessa forma. Eu não creio que seja pecado.
Ah, mas qual que é o certo então? Não sei. Não sei qual que é o certo. Sabe o que é o certo? Aquilo que não escandaliza. Aquilo que não faz seu próximo pecar. Imagina só uma situação. Jesus Cristo nos dias de hoje, ele entra dentro da sua casa e vai passar uma semana na sua casa. Qual é a roupa que você usaria? Quais as atitudes que você teria ali com a pessoa literal do Senhor Jesus Cristo, em carne, com grande glória? Esses dias eu visitei uma família de cristãos e a moça dançava no coral da igreja, com vestidos brancos, bonitos na igreja, vestidos comportados, mas em casa usava mini shorts. Meu coração ficou muito triste. Eu ver que as pessoas tentam muitas das vezes se apresentar na igreja de uma forma, mas o coração não está ligado. Aí em casa é de outra forma, na casa dos amigos de outra forma. As moças usam roupas mais comportadas na igreja e na rua não estão nem aí. A postura do crente deve ser a mesma dentro da igreja e fora da igreja. Então, cuidado jovens com as roupas que vocês estão usando. Ah, mas a moda, sai da moda, porque a moda é do mundo. Vamos nos ater às coisas do Senhor. Então, o meu apelo nesse vídeo, foge da sensualidade. Pede orientação ao Espírito Santo. Faça jejuns, oração. E você que tem visto as coisas erradas na sua igreja, não fique calado ao ponto de ficar só comentando entre as irmãs. Ah, você viu, irmã, a roupa da fulana? Você viu a roupa da ciclana? Mas não tem capacidade de ir lá e orientar o irmão. Você está pecando mais que o outro. Porque você está se colocando como santo demais, fuxica da vida do outro, mas não está ajudando, não está acrescentando na obra de Deus. Você também, irmão, que tem feito o mesmo. Ah lá a roupa da irmã, ah lá a roupa do irmão. Vai lá, chama o irmão num canto. Alerta, falou, irmão, cuidado. O Senhor Deus manda te falar. Cuidado com a sensualidade. Leva para o pastor, para o presbítero, para o diácono, conversa, para que haja saúde dentro da igreja. E não contendas, porque o Senhor também abomina aquele que age com contendas, que promove as contendas. Muitas das vezes as pessoas ficam lá cutucando, sabe? A maioria das vezes é as mulheres. Ficam cutucando a outra e falando da roupa, mas não tem coragem de ajudar, de bater o joelho no chão e orar. Então acrescente na obra do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Se você consegue se vestir bem, aconselhe as outras a se vestirem bem. Pega o microfone na igreja e fala o que o Senhor tem falado sobre as vestimentas, o que agrada o Senhor. Amém? Que este vídeo seja que seja útil na tua vida, que você possa meditar e que o Espírito Santo do Senhor toque no teu coração, que é um tema muito sensível. Interessante, né? Não falei, usa saia, usa isso, usa aquilo. Não. Não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque o Senhor não tocou meu coração. O que eu quero pedir é não seja sensual. Use roupas comportadas, tanto homens quanto mulheres. Seja de Deus verdadeiramente. Dê bom testemunho para a honra e glória do nome do Senhor, para a edificação da igreja e a sua edificação pessoal, que você tenha autoridade ao abrir sua boca para falar de Jesus Cristo. Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Assistam os próximos vídeos, assistam também os outros vídeos do canal. Que o amor de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família e que o Espírito Santo te oriente em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo.